Olá, gente, tudo certo com vocês? Paulo Theo passando aqui. Então, eu tentei fazer uma live no Instagram, mas não deu muito certo. Então, eu vou gravar um vídeo por aqui mesmo pra gente conversar. A minha ideia é falar sobre um tema super importante que eu não vejo pessoas comentando sobre, que é a lista de procedimentos dentro da terapia ocupacional. Essa é uma lista que tem como objetivo, é uma resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Veja que eu estou no site aqui oficial do COFITO. Se você entrar, você vai acessar ela fácil, chama LPTO, é só clicar em terapia ocupacional, você já vai ter essa lista. E ela foi feita junto com a Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais em 2007. E ela tem, então, esse objetivo de regulamentar e reconhecer os procedimentos de terapia ocupacional, né? Então, a minha ideia é que a gente fale sobre a LPTO, mas não só sobre ela. Eu acho que é importante, junto, a gente também falar de outro documento do COFITO, que é o RNHTO, que é o Referencial Nacional de Honorários em Terapia Ocupacional. Então, ao mesmo contraponto, a gente tem os procedimentos e os valores que o próprio conselho estabelece como valores mínimos de cobrança que o terapeuta ocupacional deve cobrar pelos serviços. Como a gente pode ver aqui, os valores referenciais são expressos nesse coeficiente de honorários. Esse valor mínimo é de 2024, tá? Vocês podem ver aqui que a gente tem a tabela dos valores de 2024. Eu mandei e-mail por o COFITO e o 2025 ainda não saiu, então a gente espera que logo tenhamos esse referencial atualizado, e ele ainda não existe. Mas o que eu fiz foi pegar a base do referencial de CHTO do ano passado e multiplicar por esse valor aqui, que é o valor que foi atualizado, que o COFITO já disponibilizou. Então eu fiz uma conta inicial, não é oficial, mas para a gente ter uma base do que é esse valor em 2025. De novo, não é um valor oficial, é o valor que eu calculei, mas para a gente também conversar sobre que procedimento é esse, qual é o valor mínimo que medianamente se deve cobrar sobre o valor do serviço de terapia ocupacional, né? Então, a gente tem que começar pela lista de procedimentos. Aqui a gente tem ela dividida em grupos, né? São grupos de procedimentos da terapia ocupacional. Eu acredito que eu não vou falar todos, que senão vai ficar muito grande, mas eu quero conversar sobre algumas principais, essas quatro aqui. O primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo e o quarto grupo. São as mais... Todas são importantes, mas essas são as mais interessantes pra gente conhecer, né? Eu me ativo então a explicar. Esse primeiro grupo que a gente tá vendo aqui, deixa eu ver se tá compartilhando com vocês. Isso. Esse primeiro grupo aqui é o grupo de consulta. Então, Paulo, o que é uma consulta em terapia ocupacional, né? A gente pode entender a consulta como a primeira etapa do processo terapêutico. Nela que se estabelece a base de intervenção, é nela que a gente faz a coleta de informação, conhece o caso, faz a entrevista inicial, faz uma análise inicial do histórico ocupacional. A gente geralmente chama isso de anamnese, assim, na clínica, onde a gente faz o levantamento das necessidades, da expectativa do nosso paciente, do nosso usuário, e ali já define o contrato terapêutico, né? Aonde que esse TO e como ele vai poder estar trabalhando, né? Esse momento de alinhar o objetivo, iniciar um vínculo e garantir que se tenha essa comunicação inicial entre paciente e terapeuta. Então, comumente chamamos essa parte de consulta de anamnese, né? Então, essa parte inicial aqui qual o valor atualizado? Em 2024 a gente cobrava R$ 118,50, era o valor mínimo. Hoje, se a gente atualizar pelo novo coeficiente, ele seria o valor mínimo de R$ 127,50. Esse seria a referência, o valor referencial de uma anamnese em terapia ocupacional. E se a gente seguir aqui, a gente já vai logo para o segundo grupo aqui, né? Que é o grupo de avaliações. Ou seja, é um procedimento reconhecido pelo Conselho, a avaliação em terapia ocupacional. É bem importante porque a gente vai ver agora que essas avaliações, elas são padronizadas e não padronizadas, e tem especificamente para isso, mas também são formas de avaliação do desempenho ocupacional. Vamos dar mais uma olhadinha aqui.
nesse grupo. Então, a primeira avaliação que a gente tem no grupo é essa avaliação do desempenho ocupacional. E, Paulo, o que é a avaliação do desempenho ocupacional? Ela se trata, então, da investigação abrangente e grande de como o indivíduo realiza suas atividades cotidianas. Lá na anamnese a gente já consegue iniciar fazendo um rastreio e agora a gente já pode avaliar aquela queixa que veio. Então, a gente identifica dificuldade, as habilidades na atividade da vida diária, instrumental da vida diária, educacional, de trabalho, de lazer, do brincar. Mas isso é a parte de investigação, né? Para identificar as habilidades e inabilidades, né? Que a gente vai ter dentro das áreas do desempenho ocupacional. Aqui a gente pode usar protocolos padronizados e a gente também pode usar a observação direta para estabelecer um diagnóstico terapêutico ocupacional preciso, que também é uma prerrogativa do terapeuta ocupacional lá do Código de Ética, esse diagnóstico terapêutico ocupacional. Paulo, quanto é o valor mínimo em 2025 para avaliação de uma dessas áreas do desempenho ocupacional? R$ 114,75. De novo, né? Esse é um cálculo meu, o COFITO ainda não liberou pra gente os valores oficiais, né? A gente tem uma segunda forma. Então, essa primeira forma de avaliação que compete um procedimento do TO é a avaliação do desempenho da pessoa fazendo a execução daquela atividade que a gente já traçou de ser vista na anamnese. E aí a gente tem o nosso segundo grupo de avaliação aqui, que na verdade a segunda maneira de avaliar que compõe esse grupo de avaliação, que é a avaliação dos componentes do desempenho ocupacional. Aqui a gente já está começando a caminhar, então, para dentro do processo de terapia ocupacional. A gente já fez uma anamnese, a gente já avaliou o nosso paciente fazendo atividade e agora a gente vai avaliar os componentes desse desempenho ocupacional. Mas, Paulo, me explica melhor o que é essa avaliação dos componentes do desempenho ocupacional. Então, ela é a avaliação que foca nos fatores motores, cognitivos, emocionais, sensoriais, que impactam essa ocupação. Então, digamos que a gente está avaliando comer e aí a gente viu que tem uma dificuldade motora e precisa fazer um teste de destreza manual, precisa fazer um teste de força. A gente viu que essa pessoa não consegue entender o sequenciamento da atividade, precisa avaliar a função neuropsicológica. Então, é nesse momento que a gente faz as avaliações do que compõe esse desempenho ocupacional, né? Então, qual parte a gente precisa olhar com mais foco e por que a gente tem uma inabilidade aqui? E para começar a fazer o pensamento da intervenção dentro da terapia ocupacional. De novo, valor para 2025 o valor mínimo de R$ 114,75. Certa vez eu entrei... Deixa eu aparecer aqui para vocês. Certa vez eu entrei em contato com o Conselho Regional aqui, porque eu estava com dúvida se existia um tempo de sessão mínimo para terapia ocupacional. E segundo o Conselho, isso não existe. O profissional estabelece o tempo da sua sessão que ele precisa para executar aquela técnica ali, aquele procedimento que a gente está começando, não só uma técnica, que ele precisa para executar esse procedimento, tá? Então é importante dizer que não tem um tempo mínimo, nem um tempo máximo estabelecido com resolução do conselho, tá? O profissional tem essa autonomia. Vamos seguindo, então. Deixa eu abrir aqui. Terceiro ponto dentro desse grupo: avaliação para prescrição de recursos de ajuda técnica e adaptação ambiental em casa, na creche, na escola, na empresa ou em espaços comunitários. Aqui a gente já está entrando naquele outro ponto, né? Uma avaliação para prescrever um recurso de ajuda e de adaptação. Então, aqui essa avaliação não quer dizer só ao usuário, é uma análise do ambiente do usuário para identificar barreiras físicas, sociais, propor então, por exemplo, a construção de uma rampa, a inserção de um corrimão. Não quer dizer que a gente vai fazer isso, essa é a avaliação. A gente vai avaliar se precisa de uma cadeira de rodas, se precisa de um software de tecnologia assistiva. Então, é a avaliação desse ambiente e para prescrever um recurso de tecnologia assistiva, né? Então, essa avaliação compõe a análise e o levantamento de dados, ir no local, ir na escola, conhecer esse ambiente, conhecer todos os aspectos desse contexto. Então, para fazer, a partir disso, uma prescrição de recurso de ajuda técnica ou adaptação. O valor para 2025, R$ 198,90, o valor mínimo, né, do meu cálculo para 2025. Próximo ponto, Paulo. Vou pular esse aqui e vou para a reavaliação. O que é uma reavaliação, né, Paulo, dentro da TO? Esse processo contínuo de acompanhamento da evolução ou não evolução do teu paciente, do teu usuário, né? E ele tem como objetivo
pegar a avaliação depois de um tempo e comparar até onde chegamos depois da intervenção, entender realmente se a gente conseguiu chegar na meta estabelecida ou se a gente não conseguiu chegar na meta estabelecida. E também é parte dessa reavaliação criar novas estratégias caso não tenha conseguido bater a meta, né? Não tenha conseguido chegar nos objetivos, para garantir então que esses objetivos sejam alcançados de forma mais eficiente. Então a gente pega a partir da avaliação, teve um processo de intervenção e reavalia para ver se conseguimos ou se não conseguimos ter ganhos ocupacionais, ganhos de desempenho ocupacional, ganhos de componente do desempenho ocupacional, ganhos na participação social a partir de uma prescrição de um recurso de adaptação, enfim, né? Então a gente reavalia e traça, se necessário for, novas estratégias para se conseguir o objetivo que se tinha lá na avaliação. Às vezes, necessário mudar o objetivo, se for, porque não vai conseguir, que seja feito. Mas que a gente tenha em mente o desempenho ocupacional e o bem-estar daquela pessoa e a vontade daquela pessoa, né? Que seja importante. Paulo, valor da reavaliação em 2025, valor mínimo R$ 114,25. Essa é a reavaliação. Gente, eu vou pular a aplicação de testes, porque eu quero falar do grupo 4. E vai ficar muito grande, mas eu acho que o grupo 4 ele é mais importante. Deixa eu abrir minha câmera, que eu esqueço aqui, que eu estou usando um software diferente. Eu acho que o grupo de intervenção terapêutica ocupacional, ele depois da avaliação, e essa avaliação tem os testes dentro, mas a gente já conseguiu dimensionar um pouco mais desse primeiro processo de terapia ocupacional, e agora eu quero que a gente veja os procedimentos de intervenção da terapia ocupacional, para ficar mais claro esses dois primeiros momentos, avalia, reavalia, e entre isso a gente tem a intervenção. Então vamos dar uma olhada no que o Conselho traz de procedimentos de intervenção. Então aqui temos o quarto grupo do documento, aplicação de atividades terapêuticas ocupacionais, as nossas intervenções. Primeiro ponto da nossa intervenção, que dentro desse grupo, é estimulação, treino e ou resgate das atividades das áreas do desempenho ocupacional. Meu Deus, Paulo, me ajuda que ficou confuso esse negócio. Essa estimulação, treino e resgate das áreas das atividades ocupacionais é a implementação de atividades terapêuticas para desenvolver, recuperar ou aprimorar habilidades necessárias para a realização das ocupações, como alimentação, higiene, enfim. Então, é quando o TO propõe uma atividade no setting, buscando melhorar a habilidade daquela pessoa de entender que uma atividade tem começo, tem meio e tem fim. Então, ele traz atividades, porque isso aqui pode ser várias intervenções, sempre com a ideia de início, meio e fim. Então, é quando ele está pensando ou em desenvolver, porque essa pessoa não tem essa capacidade, ou em aprimorar, porque essa capacidade ainda não está, essa habilidade ainda não está plena quando ela está brincando com outras crianças, ainda não está plena quando ela está indo tomar um banho, ela quer sair na metade com um sabão todo no corpo, por exemplo, né? Então, é a aplicação dessa estimulação, desse treino dentro do setting ou também no domicílio. Esse documento traz no final os contextos também, a gente não vai chegar nele hoje. Quanto custa atual? Valores 2025, R$ 99,50 é o valor mínimo a ser cobrado. Qual é o outro ponto aqui, Paulo? Chegamos no tratamento dos componentes do desempenho ocupacional. A gente já viu os tais componentes do desempenho ocupacional na avaliação, né? Então, o que é, né, Paulo? É a intervenção focada num componente. Bom, a gente vai fazer uma atividade com massinha para ganhar força. A gente vai fazer uma atividade de encaixe para melhorar a coordenação. A gente vai fazer uma atividade de colocar coisas dentro de um balde, bolas que pega de um lado e joga para o outro, joga, brinca, enfim, de tiro ao alvo para melhorar o planejamento motor. Então, essa atividade que se foca num componente, eu usei bastante força, mas pode ser outros componentes, pode ser memória, pode ser atenção, pode ser concentração, todos os componentes que compõem o desempenho ocupacional é o tratamento dos componentes de desempenho ocupacional. Valor atualizado, R$ 99,50, também é o referencial mínimo que eu calculei pra gente. Aqui a gente vai ter mais bastante
bastante aqui, são 9 procedimentos, e eu acho que eu vou ficar por aqui hoje, vou deixar com vocês com vontade demais, porque já deu um vídeo longo, eu acho que ele ficou explicativo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse documento tá público, né, pra gente, quem quiser pode tá dando uma olhada. Então a gente tem essa separação de grupos aqui de procedimentos. Chegamos no grupo 4, pulamos o grupo 3, mas é bem interessante que vocês consigam ler. Olha que a gente tem no grupo 5 os dispositivos de tecnologia assistiva, prescrição, confecção, o treino do uso dessa prótese ou dessa órtese. A gente tem no grupo 6 a ergonomia e atividades do trabalho propriamente dita. No grupo 7, as orientações e capacitações que o terapeuta ocupacional tem como um procedimento seu, né? Mais uma vez aqui, espero que vocês tenham entendido, que eu achei que eu estava compartilhando a tela e estava a minha cara falando com vocês. Então a gente tem esse grupo aqui de orientação e capacitação, nesse grupo 7. E aí, galera, quem quiser entender mais, só entrar lá no site do Cofito e dar uma lida. O documento é público, bem legal. Eu vou continuar explicando, as explicações são minhas, não tem no documento, tá? Mas para quem quiser conhecer a lista de procedimentos, vale bastante a descoberta. Tá certo, deixa eu agora fazer certo. Até mais, gente. Espero que vocês tenham entendido antes de tudo e gostado também. Tchau, tchau e até a próxima.